E aí, Titi na área, essa é a aula 9 da Arrancada Digital. Aula 9. E já vou dar um aviso para você, uma coisa chamada Over Delivery. Vai ter aula 10. Vai ter aula 10, então amanhã já vai aparecer a aula 10 também. E eu tô muito satisfeito de ver você chegando até aqui. Não tem como a sua vida dar errado não, tá? Agora, não pula fora do barco. Tem uma parada do Salomão que mexe muito comigo em tudo que eu vou fazer. Melhor é o fim do que o começo. O que você aprende com isso? Melhor é o fim do que o começo. Uma coisa simples. Não se empolgue nem no começo, nem no meio. Só quando a medalha estiver no peito. Então você entrou na Arrancada Digital, foi para subir a frequência do seu cérebro para entrar no destravar. O destravar nem começou, a gente fez um ensaio dele. Mas eu estou muito animado porque milhares, esse é o nome certo, milhares de pessoas fizeram a primeira venda. Pablo, eu ainda não fiz a primeira venda. O que está acontecendo comigo? Simples. Atração. Essa vai ser a aula agora. Presta atenção. Quando eu me proponho a fazer algo e não estou conseguindo, eu estou esforçando ao invés de atrair. Existe uma diferença muito grande em esforço e desfrute. Quando eu começo a desfrutar na minha mente que aquilo já é meu, aquilo já começa a funcionar. Quando eu tenho que me esforçar, não adianta. Olha só a diferença. Isso é uma diferença violenta no desfrute e no esforço. Pablo, a gente não tem que trabalhar duro? Até o trabalhar duro tem que ser no desfrute, desfrutando daquilo. Porque se não desfrutar, vai ser uma das coisas mais pesadas que você vai fazer na vida. Então veja só, a maioria das pessoas que ofereceram, fizeram pelo menos uma venda. Uma pequena parte não. Isso é um indicador de confiança, um indicador de atração, um indicador de que está gastando muita energia para fazer um resultado que não precisaria tanto, porque tem a internet para potencializar. O funcionário mais barato da Terra é a internet, né? O Google, Facebook, Instagram, esse grupo. E uma coisa muito importante que você não entendeu. Se esse modo, atração, começar a ligar, as pessoas vão querer saber por sua causa o que você está fazendo. Então é muito simples nessa aula 9. Lembrando que vai ter o Over Delivery. O que é o Over Delivery? É uma entrega a mais. Então vai ser uma entrega superior ao prometido. Você sempre vai ver eu fazendo isso. Eu tenho um problema sério com isso. Se eu tenho 2 para entregar, eu prometo sempre 1. E aí quando eu entrego 1, o que eu faço? Eu falo, ó, então agora vamos pro 2. Se eu tenho 2, eu prometo 1 e entrego 2. E algumas vezes eu entrego 3, mesmo tendo 2. Mas vamos lá que eu vou te explicar. Esse Over Delivery, então, para você aprender, já vai ter uma aula a mais que o prometido. Fechou? A gente vai ativar agora essa atração. Primeira coisa, o que atrai uma pessoa é a confiança. Ela não consegue ser atraída por ninguém que ela não confia. E segunda coisa, se você fizer parte do processo de imaginação ou de aceitação da pessoa, já era. Então, primeira coisa é a confiança, segunda é a aceitação. A pessoa tem que se sentir bem-vinda com você. Às vezes ela confia em você, mas você não faz parte dessa parada dela. Tipo, quando ela olha pra você, ela não vê ela encaixada em você. Às vezes ela confia, mas não se sente aceita. Segunda coisa, então, é a aceitação. Terceira coisa, depois que a pessoa confia, se sente aceita, essa pessoa precisa ver que é simples o que você está falando. Se ela não perceber que é simples, ela não vai querer. Então, para atrair pessoas, eu preciso fazer com que elas se sintam aceitas, elas precisam confiar em você. Então, você tem que ser só verdadeiro. Se você ficar colocando dúvidas na pessoa, aí a confiança vai ficar em xeque o tempo inteiro. O que você faz? Você trabalha essa parada de confiança, seja sincero, que é do grego sincera, sem cera na cara, sem máscara. Seja você mesmo. E quando você ativa a confiança e a aceitação, que são duas coisas diferentes, a pessoa fica, meu Deus, vai dar certo. Mas quando fecha essa tríade, é a simplicidade. Quando a pessoa vê que é simples de fazer, não existe cérebro e nem gente burra que não consiga fazer. O que é que uma pessoa não consegue fazer? Se começar a falar que é difícil. Começou a falar que é difícil, eu não sei se você sabe, mas quase 60% das pessoas na Terra têm bloqueio de aprendizagem. Por quê? Elas não... Na verdade, não existe esse negócio de fulano é autodidata. Todos são autodidatas, só que o sistema de ensino comeu essa parte do cérebro de aprender as coisas sozinho.
Então aprende um monte de coisa, um monte de gordura cerebral, vai enchendo a sua cabeça e logo se deixou de ver as coisas de forma simples. Mas se você voltar como uma criança, e Jesus falou isso, se você não for como uma criança, você nem entra no reino, porque não tem como ver o reino. Ser como uma criança é ter imaginação, é fazer com que as coisas funcionem na sua cabeça primeiro, para depois elas existirem na Terra. Então nessa aula 9, eu tenho uma boa dica para te dar. Cria essas 3 coisas: exposição de confiança, a pessoa se sentir aceita, e quando ela se sente, ela está dentro. E em terceiro ponto, o terceiro ponto é o mais importante, simplicidade. Mas só chega no terceiro se tiver o segundo, e só chega no segundo se tiver o primeiro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a tarefa aí sobre atração. Eu vou falar uma parada pra você, eu espero que você não interprete errado, tá? Eu não gostaria de falar aqui pra esse tanto de gente, 73 mil pessoas, né? Até onde eu vi a última vez. Eu confesso pra você que não é uma coisa normal de se falar pra um público tão aberto. Na verdade, eu não vou falar, não. Me perguntem daqui mais pra frente, nas últimas fases do Destravar, me perguntem sobre sedução, que eu vou falar. Eu não vou falar abertamente para tanta gente assim, não. Então, eu sei que a maioria vai cair pelo caminho, então não precisa dessa informação que é pesada. Mas me lembrem sobre sedução. Vocês vão colocar aí a anotação e falar: Marçal, me lembrar sobre isso. É uma arte violenta que não tem nada a ver com sexualidade, mas eu não vou tocar nesse assunto agora, que eu acho que não é pertinente, tá? Eu poderia até cortar esse pedaço do vídeo, mas eu já estou deixando uma promessa para você me cobrar. Nas fases posteriores eu falo. Então, o que é que está de errado? Se uma pessoa que sabe essas 3 coisas que eu falei oferece um carro, alguém quer comprar. Se você que não tem essas 3 coisas, repele a pessoa, mesmo que esteja barato, mesmo que esteja novinho, pode ter várias vantagens, você não consegue vender. Por quê? Porque não consegue atrair. O segredo é atração. Pablo, o que é atração? Lembra da história da borboleta e do jardim. Se eu cuido do jardim, eu nem preciso de ficar pegando borboleta. As borboletas vêm. E como elas vêm, o que acontece? Eu não preciso ficar gastando energia correndo atrás de borboleta. Então eu faço com que elas venham. Essa é a chave. Pablo, então é só sobre vender? Não. Sobre vender, não. Na aula 10 você vai aprender um negócio bem interessante que eu vou te falar sobre venda. E não é o que você pensa. Se você focar simplesmente nas instruções que eu estou te dando, não tem como você não destravar. Pablo, mas isso aqui vai aumentar minha pressão. Pressão não é ruim, pressão é boa. Agora você tem que saber se você quer a pressão ou não, tá bom? Essas aulas são microconteúdos, elas são menores que isso. Eu estou fazendo uma aula até maior, por quê? Porque o objetivo é você ouvir, estudar pílulas que você ouviu e você não saca, você quer aprender mais e fazer as tarefas. Por que tem muita eficácia no ensino que eu aplico? Porque a aula do cara que fala sempre é pequena, você alonga estudando e você faz tarefa. Você ouvindo, praticando e potencializando, é impossível de não dar resultado, tá? É o seguinte, a partir de agora, lives todos os dias às 21h59 no Instagram. E eu quero um compromisso seu, um compromisso de aprender todo dia conteúdo novo. Vai rolar um chacoalho na sua cabeça e agora tá lançada aqui uma parada muito louca. Vai rolar a La Casa Digital e vai ser uma parada muito louca. A gente já escolheu uma mansão aqui onde vai ter 12 pessoas. Eu espero que você seja uma delas para participar. Inclusive, vou checar a possibilidade de colocar só quem tá na arrancada aí no Destravar, mas quem tá fazendo as tarefas aí, quem concluiu pelo menos as aulas, né, para poder participar disso aí. Fechou? É o seguinte, se prepara, então tem over delivery, amanhã vai ter mais uma aula, fechou? Tamo junto até depois do fim. Essa arrancada digital você já saiu do lugar, hein? Parabéns, parabéns pelos stories, parabéns pelas postagens, parabéns por se posicionar, parabéns por fazer canal no YouTube, parabéns por ofertar seu primeiro produto, parabéns por vender seu primeiro produto, parabéns por ganhar a primeira comissão de produto digital, parabéns pela nova posição em a sua presença digital. É o seguinte, alguns desses parabéns você não fez, né? Mas eu já dei porque eu acredito que você vai fazer. Fechou? Tamo junto e a gente se vê amanhã na aula 10. E domingão
tem a aula, a live poderosa aí que a gente vai destravar e vai lançar a La Casa Digital. Não sei se você vai estar comigo nessa casa, mas eu já sei que eu tô lá e tô esperando você. Tamo junto.